Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio com ela, uma das deusas do Olimpo da linguagem da fluência, a Paula Moura. Ela é fonoaudióloga que veio lá da Universidade de Marília, especialista em distúrbios de fluência, ela é mestre em distúrbios da comunicação humana, ela é tudo isso, ela é professora, ela é dona do YouTube, Dicas da Fono, aquele que eu tenho certeza que você conhece. Recebamos com muita alegria Paula Moura! Gente, muito bem-vinda! Tão maravilhosa! Gente do céu, a gente está com o coração aqui porque, gente, a gente está aqui na condição de fazer esse podcast, mas somos fãs da Paula. Paula, conta pra gente. Eu estava vendo que você tem no seu canal maravilhoso, Dicas da Fono, uma grande referência, vídeos que datam de 7 anos atrás. E assim, a jovenzinha Paula, a Paulinha, adolescente, como é que ela decidiu falar assim, vou cursar fonoaudiologia? Nossa, bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, a Dani, ao Vinícius, dizer que eu estou muito feliz aqui em participar desse podcast, viu? E muito agradecida também com o carinho de vocês e com toda essa receptividade. Eu gostaria de ter uma história muito romântica para contar para vocês sobre a minha história com a fonoaudiologia, mas a verdade é que eu não sabia muito o que eu ia fazer, eu sabia que não seria de jeito nenhum da área de exatas, porque é uma área que eu não vou bem, nunca fui, e eu nunca gostei muito da parte, por exemplo, de história, geografia, que sempre me encantou na escola, português, gostava muito de português, e eu sempre fui uma pessoa comunicativa, eu sempre fui a pessoa que gostava de apresentar trabalho, a pessoa que gostava de conversar. E um dia, a minha irmã me ligou, eu tenho uma irmã mais velha, tenho 2 irmãs. Uma das minhas irmãs me ligou e falou: Paula, hoje foi uma fono lá na empresa e eu achei que tem tanto a sua cara, por que você não faz fonoaudiologia? E eu nem sabia o que era fono. Eu falei, lembra que tinha aquele guia do estudante? Não sei se vocês vão lembrar, era um livro que vendia. Hoje é um site, ele existe, hoje é um site, mas lembro sim. Era um livro que a gente comprava na banca. E aí eu comprei o guia do estudante, li sobre fonoaudiologia, falei, minha irmã falou que tem a ver comigo, eu vou seguir e vou fazer fonoaudiologia. E foi assim. Vamos lá. Eu caí de paraquedas, porque quando eu li sobre a fono, para mim era o profissional que ajuda crianças a se comunicarem melhor, a falar corretamente, ponto. E aí, quando eu entrei na universidade, eu descobri que é um universo muito maior do que esse, mas o meu início, mesmo a minha decisão de fazer fono foi influenciada pela minha irmã, e eu agradeço ela até hoje por isso, porque foi um bom feeling, eu realmente tenho tudo a ver com a profissão. Tem mesmo. Que presente. Foi um presente. Né? Para fonoaudiologia. Eu ia dizer, a fonoaudiologia ganhou um presentão com a Paula Moura, né? Continue assim, pessoal do Guia do Estudante. Né? Mas olha, você não é a primeira entrevistada nossa que se refere ao Guia do Estudante. Teve mais gente que foi encontrar esse tipo de coisa ali, né? Porque a profissão, apesar de ser um pouco antiga, né, não é tão conhecida assim, né, cara? Muitas pessoas ainda falam fonoaudio quê? Exato. E na época que eu fui começar a faculdade, eu sou ruim com datas, mas eu acho que foi 2004 que eu comecei a faculdade, pouco se ouvia falar. Então, quando eu falava, vou fazer fono, o pessoal falava, mas é o quê? É uma área da medicina? É fono o quê? Então, realmente, era muito menos conhecida e reconhecida lá atrás do que é hoje, né? Mas a gente ainda tem bastante reconhecimento para conquistar, né? Já parou para imaginar Desculpa, Dani. Já parou para imaginar quantas pessoas, de repente, foram fazer fono por causa de você, porque viram teu canal e falou, cara, sabe que numa dessas eu vou fazer também? Vinícius, isso é muito louco, né? Porque realmente isso acontece. Eu recebo mensagens de pessoas falando, eu comecei a faculdade de fono porque eu assistia seus vídeos, eu gostei de conhecer mais sobre a profissão, e eu fico feliz, né, de fomentar isso de alguma forma. E quando você entrou lá no mundo acadêmico, né, que você então resolveu fazer fonoaudiologia, de cara você se encantou pela área da linguagem, ou como é que foi essa tua escolha e os desafios, então, né, diante de tantas áreas, porque como você disse, a gente acha que é uma coisa e quando chega lá tem um mundo, uma gama muito grande, e às vezes a gente fica meio sem saber para que lado correr, né? Como foi a tua escolha?
Sim, na época da faculdade, embora eu tenha gostado da área de linguagem, eu gostava das aulas e tudo mais, eu me encantei mesmo pela audiologia. E eu acho que isso foi influenciada pela professora que eu tinha na época, que é a Cláudia Gaeta, aqui de Marília. E ela é incrível. E eu gostava muito das aulas dela, ela ensinava de uma forma muito didática, eu amava a audiologia. Então, eu falava, eu vou seguir a audiologia e não tem outra conversa. Então, eu nunca me aprofundei muito na época da faculdade na área de linguagem, eu fazia ali o que tinha que ser feito, atendia os pacientes com muito carinho, mas a minha paixão era áudio. Tanto que eu me formei, fui trabalhar com áudio, fiz especialização em áudio e fiquei trabalhando com audiologia ocupacional por 4 anos. Nossa! Eu trabalhei no frigorífico JBS, na cidade de Lins, interior de São Paulo. Olha Que só! antes era Bertin, eu entrei na fase Bertin nos 2 primeiros anos, e aí depois a JBS comprou. Então, eu trabalhava lá fazendo conservação, programa de conservação auditiva, e eu amava, assim. Top! Eu fiz especialização, porque foi assim, quando eles foram me contratar, eu era uma recém-formada. Eu tinha 7 meses de experiência, que eu tinha substituído uma outra fono no consultório dela. E aí, como eu prestei alguns serviços para o Bertin na época, e eles não queriam mais terceirizar, eles queriam contratar uma fono da própria empresa, eles me fizeram a proposta com a condição de que eu desenvolvesse também um programa de conservação auditiva lá. E aí, na entrevista, eu lembro da pessoa perguntando para mim, você sabe fazer um programa de conservação auditiva? Eu falei, sei, claro, e eu não sabia. Mas eu falei, gente, eu preciso Você dessa não vai falar que não depois dessa. E aí, o que eu fiz? Logo na contratação, eu combinei com eles que eu precisaria de uma sexta-feira por mês livre para fazer uma pós, porque eu gostaria de aprender ainda mais e colocando em prática dentro da empresa. E aí eles toparam, e com isso eu comecei a fazer a pós pelo Cefac. Lá em São José do Rio Preto, eu viajava uma vez por mês para lá para fazer. E aí, nessa pós, eu realmente aprendi com a Alice Pena. Eu aprendi a desenvolver o programa de conservação auditiva e consegui desenvolver lá dentro da empresa. Então, foi, assim, muito legal para mim. Eu era bem satisfeita e realizada com o meu trabalho, mas depois, com algumas mudanças que tiveram lá na empresa, e principalmente com essa mudança, né, de Grupo Bertin para JBS, eles mudaram o sistema e todo o registro que eu tinha feito por mais de um ano desse programa de conservação auditiva que eu desenvolvi lá, eu perdi. Eles mudaram o sistema e tiraram a parte da fono. E eu fiquei muito desmotivada com isso, porque eu deixava de ser aquela profissional que estava fazendo a diferença mesmo na saúde auditiva dos funcionários, para ser uma profissional que simplesmente fazia audiometria atrás de audiometria, para que a documentação tivesse ok quando eles fossem ser fiscalizados, né? E aí, com essa desmotivação e tudo mais, eu acabei saindo de lá e passei num concurso público. Nesse concurso público, que foi de uma prefeitura, de uma cidade bem pequenininha, eu tive que mudar a minha área de atuação, porque lá era basicamente linguagem infantil e fluência. E aí, eu falei, tá bom, então vamos, né? Eu não ia mais trabalhar com áudio, e comecei a estudar muito sobre isso, principalmente sobre a fluência, porque eu tive vários casos de gagueira nesse lugar, e eu nunca tinha trabalhado com gagueira na minha vida, nunca tinha pensado em trabalhar com gagueira. E aí eu tive um paciente que me marcou muito, que ele era um adulto e ele gaguejava muito, praticamente em todas as palavras. E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, se eu não ajudar essa pessoa, ele não vai ter outra oportunidade de alguém ajudar, porque era uma pessoa super simples, não tinha condição de pagar um tratamento. E aí foi isso, esse paciente, eu falo que ele mudou minha trajetória mesmo, porque foi a partir dele que veio essa motivação, e eu fui estudar. E aí eu comecei a fazer os cursos com a Cris Canhete, que é daqui da Unesp de Marília, e comecei a colocar em prática, e comecei a ver resultados desse paciente. Aí o meu olhinho brilhou para a área da linguagem, para a área da fluência. Então foi assim que eu fiz essa transição. Na época da faculdade eu era da áudio, apaixonada por áudio, mas a vida acabou me levando para esse caminho da linguagem, da fluência, da oratória. E olha só, gente, a Paula começou sendo influenciada pelo Guia do Estudante e pela irmã, e hoje ela influencia a galera a fazer fono. E ela começou estudando lá na Unesp, fluência,
e hoje eu sou aluno de fluência dela, do curso dela, tá? Maravilhoso, tá? Formação que legal que você tá incrível. gostando. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então, que bacana que você fez essa. É muito comum, pessoal, essa questão dessa migração de área, porque a fonoaudiologia agora, em dezembro, teve mais uma área sendo reconhecida, a Otoneuro fomos para 15 áreas da fonoaudiologia. E é muito comum porque em muitos países do mundo, o audiologista e o terapeuta de fala são coisas separadas. Mas aqui, acho que na América Latina, eles são uma coisa só. Então, é muito comum que o cara entre, ele já vai ou para fonoterapia ou para áudio. Ele fica nisso, mas às vezes acontece essa migração, e muitas vezes essa migração é no terceiro, quarto ano, essa migração é depois que já se formou, né? A pessoa cai num lugar e vai atrás da demanda, né? Sim. Eu estava dizendo, a coisa que me colocou dentro para fazer fono, assim, uma coisa que eu sempre quis, era a voz. É mesmo? Até tem uma programação de trazer aqui uma grande inspiração para mim, que é a Cilistia, não sei se você já conhece. Sim, então, conheço. Ela fala bastante de oratória, né? Sim, no a Cilistia, porque eu trabalhava numa afiliada da Rede Globo, aqui de Cascavel, e ela era eu não sei se é ainda, mas era a responsável por toda a parte de fonoaudiologia dos repórteres e apresentadores da Globo aqui do Paraná. Legal. E aí eu vi o trabalho dela, fiquei assim, eu quero isso para mim. Aí, e como a Patrícia fala, essa questão da mudança, assim, que a vida traz na vida da gente, né? Eu também, quando eu entrei para fonoaudiologia, foi porque eu sou pedagoga e educadora especial de graduação, e eu queria ir para o consultório, mas não queria ir como psicopedagoga, eu queria, né, ir como fono. E hoje a minha paixão já não é mais a questão da linguagem, já entro para a questão hospitalar, que eu me encantei, e eu sempre dizia, Deus me livre de trabalhar no hospitalar. E eu também, com a gagueira, eu falava, gente, olha só, vou confessar, na época da faculdade, eu dizia, não sei por que gagueira é da fonoaudiologia, devia ser da psicologia, porque é um problema psicológico, tipo, bem leiga falando, né? E na época da faculdade, vou confessar para vocês, eu tinha um namorado que gaguejava, um pouquinho, não gaguejava muito, mas ele gaguejava. E ele vinha para mim e falava, você tem que me ajudar. E eu falava, não, eu não vou trabalhar com essa área. Eu pegava meus materiais de gagueira e falava, se você quiser, você dá uma lida aí. Não quero. E olha... E aí eu sempre faço essa piadinha quando eu vou dar curso, faz tempo que eu não ministro os cursos presencialmente, né, mas quando eu ia ministrar, eu sempre contava essa história, aí as meninas falavam assim, nossa, mas então, agora você pode, né? Eu falei assim, eu não, ele me deu um pé, ele que procure outra forma agora. Não vai ser comigo que ele vai se tratar, mas brincadeiras à parte, às vezes a vida, a gente fala, né, que não vai seguir determinada área, que não vai fazer determinada coisa, e a vida traz isso no nosso caminho de uma forma tão especial que a gente não tem como falar não. E não é nem um sim forçado, é um sim falando, poxa, eu nunca tive um olhar dessa maneira para essa questão, mas realmente vale a pena. Por exemplo, no caso da hospitalar, né, que você comentou, são surpresas, são gratas surpresas que acontecem e enfim, fazem a diferença na nossa vida também, né? É incrível. Fora esse e a fonoaudiologia é tão linda por ter... Opa, eu tô com um delay aqui, gente, por isso que eu tô me atravessando no Vinícius. Não, vai você, Dani. E a fonoaudiologia é tão linda que tem tantas áreas e a gente consegue perpassar por tantos diferentes ambientes, né, diferentes estruturas, e a gente pode ter a possibilidade de se encantar inúmeras vezes, que nem foi o teu caso, né, de áudio, agora a parte de linguagem, né, então a fonoaudiologia é maravilhosa por esse fato também, né, Paula? É uma gama enorme de possibilidades, né, que a gente tem para seguir diversas áreas dentro da fono. Então, é maravilhosa mesmo, eu sou suspeita para falar, né? É muito poderoso o que você falou, Dani, verdade, a gente pode se apaixonar várias vezes, cara. Eu fui no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia em outubro, e assim, eu tenho que escolher as salas, né, acho que se eu fosse hoje, eu teria escolhido outras salas, porque, na verdade, eu estava bem no momento que eu vou fazer, e agora eu já caí para um lado, e agora eu já iria mais assistir outras coisas.
Você vê que engraçado, cara. Isso é muito lindo, muito bacana. Agora, fora esse paciente que você mencionou, que mudou sua trajetória, que você olhou para ele e falou, cara, é a minha hora, é a minha vez de ajudar essa pessoa, se sentir no seu coração. Tem algum outro, assim, que você gostaria de comentar, por ter sido marcante, por ter sido engraçado, algum caso, assim? Na área da fluência específica? Não, Ou da sua vida como fonoaudióloga. Tá, eu tenho um outro pacientinho. Eu tenho vários pacientinhos que me marcaram, assim, principalmente criança. Eu tinha um grupinho que eu atendia nessa prefeitura, era um grupinho de especiais. Eu sempre tive medo de atender crianças especiais, por não ter muito conhecimento e tal. E lá a gente tinha que fazer muitos grupos, por conta da demanda e de ter poucos profissionais. Então, junto com a psicóloga, nós criamos um grupo dessas crianças, entre aspas, porque eles eram da nossa idade, praticamente, não estavam mais na PAI, estavam lá, na cidade, assim, e a gente criava muitas atividades para eles se sentirem úteis, então a gente levava eles para a cozinha, para eles aprenderem a fazer um brigadeiro, artesanato, e às vezes eles produziam algumas coisinhas que eles conseguiam vender, e aquilo fazia com que eles se sentissem úteis mesmo ali no dia a dia, que eles tivessem uma ocupação relevante, né? Então, esse foi um grupinho que me marcou, nossa, sou apaixonada por eles até hoje, faz muito tempo que eu não os vejo, mas foi especial até para eu sentir que eu não precisava ter esse medo que eu tinha de trabalhar com essas demandas, né? E eu tive um pacientinho que ele chegou para mim com queixa de que não falava, e aí quando fui investigar, na verdade ele não ouvia, e por isso ele não estava desenvolvendo a fala. E ele já tinha 2 anos, e nós tentamos colocar um aparelho auditivo, o AASE normal, mas ele não tinha uma boa resposta, porque era uma perda profunda bilateral, ele tinha pouquíssima resposta com o aparelho. E aí eu sugeri para essa mãe um implante coclear. E aí teve toda uma insegurança por ser uma cirurgia e tudo mais, mas a gente conseguiu, eu consegui inclusive a cirurgia para ele, e com uma profissional que eu já conhecia, que tinha sido até minha professora, e aí eu acompanhei a ativação desse implante, e esse foi um momento que, eu me arrepio de falar, porque o menininho, ele era uma gracinha, ele virava a minha sala de ponta cabeça, e eu era apaixonada por esse menino, ele abria tudo, ele fazia aquela bagunça, e aí nós fizemos a ativação do implante com ele. No comecinho eu acompanhei o pós-implante para ir fazendo os treinamentos auditivos com ele, mas depois eu encaminhei para a Unesp, porque lá ele teria uma pessoa mais especialista nisso. Mas eu também tenho a memória de sentar com ele para mexer com massinha e ele fazer o implante dele de massinha. Ele fez certinho, igualzinho o implante. Ai, querido. Assim, acompanhar, ter conseguido intervir de forma precoce nessa criança, porque ninguém sabia que ele não ouvia. Termos conseguido ainda o implante coclear, porque tem todo um critério de seleção, não é qualquer pessoa que pode colocar o implante, né? Então, ele foi apto a usar. E participar dessa ativação, de vê-lo ouvir pela primeira vez, quando ligou, e aí a mãe chama, né, pelo nome. Vou usar um nome fictício, por exemplo, Bruno, e aí o menino olhar, né, ele perceber aquele som, isso dá gente, é uma alegria que ficou muito marcada dentro de mim. E aí depois também foi muito significativo isso, dele fazer o implante dele de massinha, como se fosse ali uma representação de algo que estava sendo importante para ele, tão pequenininho, ele já tinha essa percepção. Então esse foi um caso que me marcou. Eu tenho vários, mas esse foi o que veio agora assim na minha cabeça, que vocês perguntaram. Nossa, cara, que incrível, que poderosa essa história. E agora, é de emocionar mesmo. É de emocionar, cara. E assim, depois você terminou a faculdade, você falou toda a sua trajetória profissional, na Audi, depois. E como é que você foi parar lá no mestrado? Como é que foi? Você decidiu colocar, agora eu vou me mestrar. Eu sempre quis fazer mestrado, porque eu sempre gostei de dar aula. Desde a época da faculdade, eu era aquela que... era época de prova, o pessoal me procurava para estudar, porque eu gostava de ficar explicando, a gente ia na sala de aula, eu ficava desenhando na lousa, principalmente mascaramento, que o pessoal não tinha muita facilidade, então eu sempre terror quis. Da galera. E era o meu grande sonho seguir a área acadêmica, fazer mestrado, fazer doutorado e ser professora numa universidade. Então, desde a época que eu estava trabalhando no frigorífico, em Lins, eu tinha essa ideia.
E até quando eu comecei a ficar um pouquinho insatisfeita, né, com o trabalho lá, eu lembro de uma conversa com meu atual marido, que na época era meu namorado, que ele perguntou assim pra mim: você tá feliz onde você tá? Eu falei: eu não tô mais tão feliz. Tá, e o que que você deseja? Eu falei: o meu sonho é fazer mestrado, fazer doutorado, é dar aula na universidade. E ele falou pra mim assim: e o que você tá fazendo para que esse sonho se torne realidade? E eu não tava Au. fazendo nada. Foi assim, ó, um pá na minha cara. Porque eu estava reclamando da minha situação naquele momento, mas eu não estava fazendo nada para me mexer e sair dessa situação. E aí Exatamente. isso veio como um tapa assim para mim mesmo. Eu falei: nossa, verdade. E aí eu tentei prestar o mestrado na área da audiologia. E ainda eu trabalhava no frigorífico e numa outra empresa lá também, que eu fazia algumas horinhas por semana, que também era áudio ocupacional. Essa outra era uma empresa pequena, eu pedi permissão para eles para desenvolver um estudo lá e eles permitiram. Então eu montei um projeto todo de áudio ocupacional e prestei na Unesp e não passei. E fiquei por um triz, passei no projeto, passou, eu fui fazer o inglês, eu tirei nota máxima, mas na entrevista eu não passei. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, decepcionada, né? Meu Deus. E o que aconteceu? Pouco tempo depois eu tive que sair dessas empresas. Eu não tinha como ficar lá só nessa empresa pequena, porque o ganho que eu tinha era só um complemento para o meu ganho principal, que era do frigorífico. Então, se eu tivesse entrado no mestrado nessa época, eu ia ficar sem o meu lugar de pesquisa, porque eu teria saído da empresa. Eles não iam me deixar continuar estudando lá, né? Entendi. Então, as coisas, às vezes, que acontecem que dão errado, na verdade, deram certo. E aí, eu prestei novamente na área da fluência, depois de entrar nesse concurso, onde eu estava trabalhando com linguagem infantil e fluência, e fiz os cursos com a Cris, conheci a Cris, demonstrei para ela o meu interesse de estudar nessa área, e aí passei por todo o processo de seleção de novo na Unesp, agora prestando na área da gagueira, e aí eu passei. E aí, assim, sempre foi a minha vontade. Para mim foi uma felicidade imensa entrar no mestrado. Foi um divisor de águas. Assim, na Paula existe uma Paula Fono antes e uma Paula Fono depois do mestrado, porque trouxe para mim uma bagagem que eu não tinha tido na minha faculdade, principalmente de pesquisa, dessa área mesmo de ciência, dessa área acadêmica, de pesquisa mesmo, de desenvolvimento de pesquisa. E também trouxe para mim a percepção de que talvez esse não fosse o caminho para mim, de estar dentro de uma universidade fazendo pesquisa. Porque eu amo dar aula, mas eu não gosto muito dessa área de pesquisa mesmo. Uhum. Então, foi assim que o mestrado apareceu na minha vida. Eu sempre quis. Esse papo do meu marido aí me deu um empurrão. Uhum. E eu acabei prestando e fiz o mestrado. E foi muito bom. Pensa, né? Mesmo que você não tenha esse feeling para a área da pesquisa, né? Que você precisou passar pelo mestrado para você entender que não era essa a tua vibe. Olha o quanto o mestrado foi importante na tua vida enquanto pessoa e profissional, né? Às vezes a gente pensa, eu não vou fazer mestrado, eu não vou fazer isso porque eu não quero seguir na área acadêmica. Mas agrega muito valor na vida da gente, né? Agregou demais, principalmente para eu entender a importância das pesquisas, dos artigos, da evidência científica, entende? Foi assim, porque eu entrei no mestrado zerada nesse sentido. Eu não tinha ideia de como se escrevia um artigo, mas eu sempre gostei de escrever de um modo geral. E eu ainda lembro que a primeira vez que eu prestei, o professor falou assim: foi você mesma que escreveu esse projeto? Eu falei: foi. Aí ele falou: mas como que você, que nunca teve experiência na área da pesquisa, conseguiu escrever um projeto tão bem escrito? Eu falei: bom, eu pesquisei como escrever um artigo, como fazer um projeto, e eu fiquei muito tempo mesmo pesquisando, entendendo o tipo de escrita para conseguir fazer. Mas foi o mestrado que abriu meu olho para o universo que existe por trás da ciência, entendeu? E isso, embora eu não esteja na área acadêmica, fez total diferença na minha prática, né? Então, foi um divisor de águas e me trouxe também bagagem para ser professora, para poder criar para os meus alunos um conteúdo que realmente tivesse relevância no nosso meio. Ótimo. E essa competência que você falou, nossa, quando eu cheguei lá, o pessoal viu que eu escrevia direitinho. Não é porque eu vim de letras, não, mas é que o negócio é o seguinte, gente, essa competência, ela vale para qualquer graduação. Você chegar e escrever, saber produzir alguma coisa, vai te colocar lá na frente
e muita coisa. Eu falei, eu sou suspeito para dizer, porque eu adoro também, mas é muito bacana, cara. Muito E bacana. outro ponto importante também, né, é o que a Paula falou, é aprender a fazer fazendo, né? O Sim. escrever, o ato de escrever, o ato de você ter esse conhecimento da escrita, né? Seja ela, então, em qual âmbito, a gente tem que fazer, porque senão a gente não vai aprender, né? E a gente vê por aí muita galera, principalmente a galera nova que está chegando agora, e eu já digo a galera nova, porque eu e o Vinícius, a gente já tem uma estrada acadêmica aí um pouquinho maior, né? O pessoal acha que essa coisa vem do nada, né? Então nada vem do nada. Sentar, tem que escrever, tem que reescrever, tem que escrever novamente, tem que deixar dormir para escrever, para ler e ver o que você... Porque quantas vezes eu pego alguma coisa que eu escrevi, eu penso, meu Deus, como é que eu escrevi isso naquela época? Que horror! Isso é um sinal de que você cresceu, né? Eu brinco que às vezes eu sinto vergonha alheia de mim mesma, porque eu olho e falo, não, na verdade não fui eu, e foi. Exatamente. É um negócio assim. Mas sabe, Dani, você tocou num ponto legal, que as pessoas acham que cai, né, tudo muito fácil, tudo cai do céu. Não cai, e para quem é da nossa época, assim, né, que já tem uma estrada aí, era mais difícil ainda, porque a gente não tinha acesso à informação de forma tão fácil como as pessoas têm hoje. Na época que eu fiz faculdade, não tinha ninguém na internet postando sobre aquilo que eu estava estudando. Eu lembro que eu tinha que ir à biblioteca, pegar um livro, sentar e pesquisar em vários livros para ver se eu encontrava aquela informação que eu estava buscando. Então, dava muito mais trabalho estudar. E hoje eu falo assim, não tem nada que você não possa aprender hoje por conta própria na sua casa, porque você é lógico, você joga ali no Google ou no próprio YouTube, tem gente ensinando absolutamente tudo. É claro que se você quer um conhecimento mais profundo, você vai pagar por esse conhecimento de forma didática, organizada, mas assim, o que você quiser saber, o básico, você encontra de graça na internet. Então, tem que ter empenho, tem que ter disposição e empenho mesmo para estudar, para sentar, estudar e entender como você faz, né, aquilo. Para quem é autodidata, a internet é o céu, porque quando eu cursei economia, eu lembro que a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, os caras postam as aulas no YouTube. Então é a mesma coisa que você está sentado lá, porque aquele anfiteatro, né? Você fica distante do professor mesmo, estando lá. Então o cara transmite aula. Então eu sentado no meu sofá aqui no interior do Paraná, assistindo a aula do cara. E isso é maravilhoso, cara. Eu sou muito fã. E a gente consegue também construir. A internet é uma ferramenta muito legal para você, profissional, para você se projetar. Porque quando você cria o Dicas da Fone, começa dá tanta coisa bacana, você se torna autoridade. Lembrem-se, queridos, a palavra autoridade tem dentro dela a palavra autor. Então, quando você vira autor de alguma coisa, você vira autoridade. Né? E já que você é uma autoridade na área da fluência, conta para o nosso público, especialmente o público leigo. Aí você encontra uma pessoa que tem aí, né, como diria minha professora, Paula Moura, uma frequência muito alta de fluências gagas, né? Tá gaguejando bastante, tá falando com dificuldade. Como essa pessoa que não é um especialista, que não é um fonoaudiólogo, deve se portar perante essa pessoa? Porque para a pessoa também é desconfortável, mas como não deixar a pessoa mais desconfortável com esse problema dela? No caso, a pessoa que gagueja, né? Como lidar com uma pessoa que gagueja? Bom, eu vou falar com base no relato da maioria dos pacientes que eu já atendi. A maioria quer ser ouvido. Então, qual que é o pavor dessas pessoas? É que alguém complete a fala delas, ou que alguém desista de ouvir o que elas têm para falar, deixa quieto, tá? Não precisa, já entendi. Ou que alguém complete, então ele está ali bloqueado numa palavra, e a pessoa vai e completa. Isso é muito, muito frustrante para quem gagueja. E então, o que o interlocutor, né, a pessoa tem que fazer é simplesmente ouvir com atenção e tentar não expressar esse desconforto, porque às vezes não é nem por maldade, às vezes gera um desconforto em quem está ouvindo, de ver a pessoa presa naquela situação, tentando falar e não conseguindo. Então, quanto mais naturalidade você agir, olhar no olho dessa pessoa e esperar que ela termine de dizer o que ela tem para dizer, mais confortável você vai deixá-la na situação comunicativa.
Maravilhoso, hein, pessoal? Olha só que lição importante que a Paula traz hoje pra gente. 2 palavras chaves, então, nessa fala, é a paciência e a empatia, né? Isso mesmo. Se colocar no lugar da pessoa, ter empatia, né, cara? Porque você não pega uma pessoa que manca, por exemplo, e sai correndo do lado dela, fala, tá ruim, Sim. tá desconfortável pra mim você mancar, então eu vou sair correndo e Vou pegar você no colo e vou, né? Não, você tem que ter empatia de acompanhar o esforço da pessoa, né? Valorizar o esforço dela. Valorizar o esforço dela, que tá falando, ter paciência. Paula, imagina o seguinte, depois de todo esse crescimento que você mostrou aí, né, 7 anos de canal, né, deixa eu ver agora, eu estou vendo que atrás de você tem ali a sua plaquinha do YouTube. Gente, será que o Foro no Recreio chega lá? Vai ter uma plaquinha. Chega. Aqui, Amém! 221 mil inscritos só no YouTube, que é que eu estou com a plataforma aberta aqui. Aí, se você encontrasse um jovenzinho aleatório e falasse assim, Paula, eu tô querendo fazer fono, o que você acha dessa minha escolha? Nossa, eu, na verdade, eu falaria para ele tentar acompanhar o trabalho de uma fono, entender mais sobre a profissão, sobre o que realmente é trabalhar como fonoaudiólogo, para ele ver se ele se identifica com aquilo ou não. Porque eu vejo que também existe uma visão muito romantizada da nossa profissão, né? De algumas pessoas que compartilham que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso. E não é tudo lindo e maravilhoso, né? Nos bastidores ali, no dia a dia, exige muito trabalho, muita dedicação. Nós lidamos também, em muitas das áreas da fonoaudiologia, com questões que são muito subjetivas. Então, você vai trabalhar a linguagem com uma criança, às vezes você não sabe em quanto tempo você vai dar alta para aquela criança, como você vai resolver aquele problema. Ou, enfim, eu acho importante que esse jovenzinho pesquise a fundo sobre o que é fonoaudiologia, se for possível, acompanhe um fonoaudiólogo que ele conhece trabalhando, entenda todos os ônus e bônus dessa profissão e se aquilo se encaixa no que ele espera para a vida dele. A partir do momento que ele disser sim, se encaixa, eu me identifiquei muito, por exemplo, você com a área de voz, porque eu tenho nascido uma inspiração, ou eu me identifico muito com a área hospitalar, eu quero saber mais sobre isso, então tá, acompanhe um pouco mais o profissional que trabalha com isso, e eu nem digo só no Instagram, porque no Instagram uma parcelinha, tudo tende a ser muito mais colorido, né? Mais bonito. Então, se puder, então eu diria isso, para ele acompanhar, porque embora a gente aqui pense, a fonoaudiologia é linda, a gente é encantado, nós somos apaixonados por essa profissão. Nem todo mundo vai se encantar e se apaixonar, porque às vezes não é o perfil e tá tudo bem, não é um problema. Então, eu daria esse conselho para ele realmente entender e a partir do momento que ele se identifica, aí sim ele apostar nessa profissão, né? É importante saber exatamente quais serão as possibilidades dele no futuro enquanto fonoaudiólogo. Gente, que incrível, que incrível. Tenho certeza que esse jovenzinho ia acabar fazendo fono, viu? Com certeza, né? Porque ele ia pesquisar e ele ia ver que apesar dos prós e contras... Apesar dos pacientes que faltam... como você fala. Não, a gente tem várias questões várias aí. Demandas, né? As ofertas ruins. As ofertas ruins, as famílias, porque a gente também não trabalha sozinho, a gente precisa do suporte familiar, né? Que a fono não vai ser aquela única sessão, uma vez por semana que vai fazer a mágica acontecer, que precisa de suporte, que precisa do apoio, que é uma constância, né? E eu acho que as pessoas têm um pouco essa visão do fono, me passa um exercício para resolver minha gagueira, me passa um exercício para melhorar a minha voz, como se fosse algo sistemático, objetivo e assim, infalível. Universal. Você vai fazer isso, isso e isso, e seu problema vai melhorar como uma varinha. E não é assim. Embora eu seja uma grande apaixonada pela fonoaudiologia e eu tente transmitir tudo isso com os meus vídeos e com os meus conteúdos, eu sou uma pessoa bem aquariana e pouco romântica. Olha só! Muito. Então, eu sou realista. Quando eu falo aquariana, eu quero dizer assim, eu não gosto dessa coisa de ficar romantizando como se fosse tudo muito perfeito. Eu gosto de jogar a real e de falar, olha, é linda,
maravilhosa, mas sim, nós temos muitos desafios, ainda temos Perrengue. muitas coisas para conquistar na fonoaudiologia, né? Sim. Então eu sempre gosto de jogar com essa realidade, assim. E é muito importante isso também, né? Mas pensando no Aquariana, de que dia você é mesmo? 25 de janeiro, eu estou prestes a fazer então nós 38 estamos anos. pertinho, porque eu sou do dia 8 de fevereiro. Sério? Duas aquarianas, Ai, então. então. Tá 8 de fevereiro é o dia da minha colação. Dia eu da sou de colação 26 do do grau 12. do Vini. E dia 26, eu sou de 26 do 12, eu sou o Caprica. Capricorniana. Esse apego à realidade também é uma do coisa meio Capricórnio Caprica também, também. né? E eu tenho lua em aquário. E essa parte já é muito profunda para mim. Não, eu só já sei que eu pediu sou demais. aquariana. Eu também. Eu não sei onde que tá a Não, lua. E nem onde termina e onde onde começa e onde termina também não sei. Eu sei que eu Não, sou. gente, sabe o que acontece? A minha mãe, ela queria muito estimular a minha leitura. Minha mãe é uma mulher maravilhosa. Beijo, mãe. E aí, a minha mãe é também uma pessoa muito simples, assim, sabe? Não teve acesso a muito estudo. Mas aí, o que ela conseguia de material de leitura, de alguém que estava jogando fora, uma revista, não sei o que lá, ela levava para casa para você ler. E eu lia. E o que tinha para eu ler? Revista Capricho. Cara, era um mergulho no universo teen feminino da época e tinha muito horóscopo. E aí eu tinha assunto, quando fala de horóscopo, eu tenho assunto. Não é que eu creio em horóscopo, mas assim, eu tenho muito assunto para falar. Olha, eu creio Olha como é legal. quando me convém, né? Quando me convém, eu acredito. Se não, não. Mas olha como a mãe do Vini era inteligente. Ela trazia capricho para ele mergulhava no universo feminino. E hoje o Vinícius é um dos poucos românticos que ainda estão na Terra, né? Porque o Vinícius ele é todo romântico, a esposa dele. Então, assim, tudo tem um porquê nessa vida, né? Sim. Que homem não seria romântico com aquele mulherão, né, gente? Pelo amor de Deus. É verdade. Você fala assim, que feitiço, que tambor que você bateu para atrair uma mulher daquela. Ela é linda. Ai, gente. Ela é mesmo. Um escândalo. Gente, voltando aqui para Paula, e se você pudesse voltar no passado, assim, lá para 2004, e você se encontrasse e falasse bem assim, encontrasse você jovenzinha, assim, eu acho que eu vou fazer fono, não sei o que lá, o que você falaria para você mesma? Eu falaria, vá fazer fono, é uma profissão que tem tudo a ver com você, mas não se limite a estudar só os assuntos relacionados à fonoaudiologia. Aproveita a faculdade, que você tenha um tempo maior do que você vai ter lá na frente, para você entender um pouquinho também sobre como empreender, o que você precisa para montar um consultório, por exemplo. Estude também sobre educação financeira, tente aprender como organizar suas finanças, porque o que mais me impactou negativamente quando eu segui esse caminho foi não ter conhecimento nenhum, porque na faculdade eles ensinam muito tecnicamente para nós, você tem que ser um excelente profissional, então você tem que ler muitos artigos, você tem que se atualizar, você tem que fazer muitos cursos, e aí para mim faltaram esses conhecimentos. Educação financeira, 0. Empreendedorismo não significa que todo mundo precisa empreender, mas você precisa saber o mínimo de como é abrir uma empresa, do que você vai precisar, se isso é conveniente para você naquele momento ou não, quanto tempo você vai precisar se manter até que a sua empresa comece a rodar sozinha, entende? Porque senão acontece o que acontece com muitas pessoas, abrem e quebram porque não tinham esse conhecimento, esse planejamento. E também a parte de oratória, que eu bato muito nessa tecla, que eu não tive na faculdade, e você comentou, Vinícius, que é importante a gente ter a habilidade de escrever, e outra habilidade que é fundamental, não importa a área que você vai seguir, é a habilidade de se comunicar. É meio clichê eu falar isso enquanto fonoaudióloga, mas as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que se comunicam bem, aquelas que são assertivas no que querem, que têm uma boa postura, que se posicionam. Quando eu falo se posiciona, não é numa questão polêmica, é realmente de mostrar o que elas estão fazendo ali, né, para que elas vieram. Então, eu falaria isso para essa Paula do passado, aproveita que você tem tempo e estuda sobre tudo isso, porque lá na frente, ao invés de buscar alguém que valorize o seu trabalho e ficar buscando essa valorização profissional de outro, que vai reconhecer os seus títulos, que vai reconhecer o seu empenho, você mesma cria suas oportunidades. Então, se eu tivesse tido esse conhecimento antes,
eu demoraria menos para criar as minhas próprias oportunidades, porque durante muito tempo eu ficava depositando isso no outro. Ah, mas se eu tiver uma especialização, eu vou receber melhor, eu vou entrar num emprego melhor. Ah, mas se eu tiver um mestrado, as pessoas vão valorizar mais o meu trabalho, eu vou ganhar melhor, eu vou trabalhar num lugar mais. Não, isso não aconteceu, isso foi uma super frustração para mim, porque eu estava lá, mestre, toda cheia de vontade de fazer as coisas acontecerem e recebendo propostas de trabalho péssimas, entende? Então, eu falaria isso para essa Paula do passado. Falar assim, aproveita, estuda um pouquinho mais, não se limite apenas ao conhecimento técnico, porque isso vai te fazer voar mais longe. Gente, olha, eu acho que se a gente for fizer uma edição de melhores momentos, essa resposta tem que estar lá. Sabe por quê? A tua amiga, a Sabrina, fala muito disso. Ah, sim, sim, fala a muito Sabrina é disso. maravilhosa. Sim, ela já esteve no Recreio com a gente. E o Leonardo Lopes, do SBFA, o presida do SBFA, já esteve aqui com a gente. E ele foi um dos caras por trás de colocar, porque lá no Congresso tinha uma sala com programação de gestão de clínica. Primeira vez que tem um negócio desse. Então, inclusive, realmente... meu marido falou nessa sala sobre a Mais Fono, sobre a clínica virtual. Ah, que legal! Era para ter sido eu, só que eu não pude estar presencialmente lá no congresso esse ano por causa da amamentação. Eu ainda amamento minha bebezinha, né? Ah, coisa mais linda. E aí ia ficar muito difícil para viajar, levar a família, enfim. E aí a Sabrina, inclusive, que me convidou, era uma sala da Sabrina, não era? Isso. Era essa sala que a Sabrina estava. A Sabrina teve uma programação bem grande nessa sala. E aí ela me convidou. Eu não pude ainda, ela veio aqui na minha casa, inclusive, eu fui assim, muito delicada para falar com ela, Sabrina, eu falei que eu ia, mas eu não vou conseguir. E aí ela rapidamente resolveu o problema, ela falou, não, a gente leva o Rubens, então. Só que aí ele não poderia... A Sabrina é muito cara. Ela foi muito empática comigo nesse sentido, porque ela falou, eu já esperava por isso. Justamente por você estar amamentando. Sabrina, a gente ama você, somos seus fãs. E aí ela convidou ele, e ele foi online, porque fonos teriam que fazer a palestra presencialmente. Eu não poderia fazer a palestra online, era uma regra. Então, como meu marido não é fono, mas ele é meu sócio na Mais Fono, que é a clínica virtual, ele poderia. E ele fez uma apresentação lá, e a Sabrina falou que arrasou, que o pessoal gostou bastante. Então, para mim é uma honra estar de alguma forma, mesmo que indiretamente, participando de uma sala onde hoje estejam falando sobre isso para fonoaudiólogos, porque na minha época isso não existia, assim. Eu acho que é muito importante, ela deu um recado muito bacana, porque, gente, eu tive o privilégio, antes de cursar fonoaudiologia, eu cursei economia, então eu já tive... você tem uma base boa. Muitas noções desse tipo de coisa, de como é que abre, porque é um curso da área de gestão, tá? Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? E também tem a questão da vivência. Eu que estou aí, já sou um homem de meia idade, terminando fonoaudiologia, é diferente se eu tivesse terminado com 20 e pouquinhos anos. Sim, com certeza. E eu abri minha porta. Nossa senhora, aí é muito fácil você se perder na empolgação e quebrar a cara. E agora que você falou dessa questão da oratória, você se dedica a isso, e eu acho que é interessante, porque é uma habilidade muito bacana, mas, assim, sempre a minha faculdade não me ensinou como passar isso adiante. Eu tenho vontade de trabalhar com esse tipo de coisa, de comunicar, porque é uma coisa que eu adoro. E você se comunica super bem. Sua oratória é muito boa, sim. Eu já percebi a hora que a gente começou a conversar. Ai, gente, derreti agora. Gente, não, é porque eu quis por muitos anos ser jornalista, foi assim que eu fui parar na Rede Globo, né, porque eu sempre gostei, eu tinha esse perfil aí, na faculdade, quando o pessoal queria ver coisas, eles iam perguntar para mim, não, Dani, né, e também essa questão de gostar de conversar, de apresentar, de falar com as pessoas, mas como que eu passo isso adiante? As pessoas estão me cobrando, quando é que você vai abrir um curso disso, eu quero falar que nem você, o que eu ensino, cara, eu não sei passar isso para frente. Eu adoro dar aula, eu sou professora há 18 anos. E você nunca fez um curso de oratória, né? Não, eu preciso fazer esse teu curso. Tá. Não, o meu curso eu até fechei ele. Ele nem tá aberto, nem vou fazer um jabá aqui agora, não era essa a intenção. Mas sabe por quê? Faça, é para isso. Eu vejo em você algo parecido comigo nesse sentido da comunicação. Você se comunica bem de forma intuitiva.
Se eu perguntar para você assim, por que que você se comunica bem? O que que você acha que é bom na sua comunicação, que faz com que as pessoas te digam isso? Ah, você fala bem, eu gostaria de falar bem igual você. Você saberia me dizer o que tem de positivo? Não. Então eu vou te dizer. Ó, olha só. Eu tô aqui vendo a sua imagem, né? Eu sei que as pessoas não estão nos vendo, né? Não sei se vai para o YouTube também. Vai sim. Vai para o YouTube, só que só vai aparecer quem tá falando. Ah, tá. Eu vejo a sua imagem e você, além de ter uma boa impostação vocal, você tem um ritmo de fala que não é monótono, você tem clareza na sua fala. Muito além disso, a sua linguagem corporal está comunicando junto com o que você está dizendo. Então, você é expressivo, a sua expressão facial, ela é congruente com o assunto que você está abordando. Você está aqui o tempo todo gesticulando com as mãos, reforçando o conteúdo da sua fala. E falando de forma dinâmica, variando esse tom, mostrando empolgação nos momentos que são empolgantes, diminuindo um pouco o tom para falar de algo que seja mais delicado, e é isso que faz com que a nossa oratória seja boa. Tudo tem que estar combinando. Imagina eu chegar aqui para você, e você me apresentou, e eu falo assim, obrigado, Vinícius, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, falando baixinho, sabe, não está congruente, eu estou falando que estou muito feliz, mas a minha expressão mostra outra coisa, a minha linguagem corporal mostra outra coisa, então a oratória, ela é uma soma de todos os recursos comunicativos que você tem, e eles têm que estar congruentes, eles têm que estar combinando para que você tenha assertividade na sua comunicação. Uau. E para você passar isso adiante, seria importante fazer um curso de oratória para você ter a parte teórica disso. A prática, tá ótima a sua prática, e provavelmente quando você for estudar a parte teórica, você vai descobrir também pontos negativos na sua comunicação, que você não tem nem ideia de que isso aconteça, e eu também não tenho, tá? Eu não observei nada de negativo, mas assim, quando a gente vai estudar, a gente começa a perceber. E aí, dessa forma, você consegue estruturar como trabalhar isso com outra pessoa. Eu fui estudar oratória na época do YouTube. Se você pegar esses primeiros vídeos lá do começo, lá, né, de 7, 8 anos atrás, eu não me comunicava de uma forma muito boa. Eu não estava com uma comunicação espontânea e natural, porque eu não tinha intimidade com a câmera. Então, eu falava um pouco mais agudo assim, eu tinha uns gestos que eram um pouco infantilizados, como se eu estivesse falando com crianças, porque o meu assunto era muito de linguagem infantil, e isso não era nem o meu jeito de falar. E aí, aos poucos, você vai percebendo como você vai lidar com cada situação comunicativa. Diante da câmera, você vai falar de um jeito, na frente das pessoas, você vai falar de outro. Então, é buscar esse embasamento teórico para você poder passar e treinar com os pacientes na prática. E é muito importante a gente ser modelo disso também. Eu falo que o curso mais difícil de ministrar presencialmente é o curso de oratória, porque a partir do momento que eu vou falando sobre como a gente deve se portar, como deve ser a linguagem corporal, como deve ser a nossa fala, a nossa voz, as pessoas começam a prestar atenção se eu estou colocando em prática, na minha aula, aquilo que eu ensino. Aquilo que você está dizendo. Né? Então você não vai usar muitos vícios de linguagem. Então eu, no próprio curso, não posso ficar muito tipo, né? Porque aí as pessoas vão falar, então ela tá falando que eu não posso ter vícios de linguagem, mas ela mesma já falou 50 aí no meio, né? Então, a oratória é isso, é você somar essa parte teórica, trabalhar a sua oratória primeiro, para ver o que você já tem de positivo e o que você pode aprimorar, para que você seja modelo para o seu cliente, e aí sim, com a teoria e a sua oratória estando em dia na prática, você consegue fazer esse trabalho. Gente, que maravilha, muito obrigado. Que aula, senhores. Que aula, gente. Gente, eu quero levar a Paula Moura para casa, ou pro bar, não sei. Ai, gente. Mas olha, esse ano o congresso é em São Paulo. Eu quero acrescente na nossa grade mais uma disciplina que nós acabamos de ter com a Paula Moura, faça favor. Fiz oratória, depois vamos conversar para você abrir esse curso aí, só uma aberturinha. Não, então, eu estou recebendo... Só uma aberturinha para mim. Eu estou recebendo muitos pedidos do curso de oratória, e eu confesso para vocês que eu tinha um curso de oratória, eu fechei ele no final do ano passado, porque ele foi um dos primeiros cursos que eu gravei, e hoje, olhando para ele, eu falava, o conteúdo dele é bom, mas a minha oratória já está muito melhor que isso, então eu preciso gravar esse curso e atualizar, né? Eu entendo. Então eu fechei ele por causa disso, e ele era um dos meus cursos menos procurados, mas a partir do momento que eu fechei,
a demanda aumentou, aí todo mundo está me pedindo. Então, Olha eu só. tenho, sim, Exatamente. eu tenho a intenção de gravar um novo para o segundo semestre desse ano, desde que eu continue recebendo essas intenções, essas pessoas interessadas, né? Pessoal, se você quer fazer um curso com a Paula de oratória, vocês estão vendo Pede que ela no direct, manja pra caramba. comenta lá no Instagram. Comenta no Instagram, pede no direct, que ela vai abrir e vai facilitar, inclusive, a minha vida, que é muito legal aprender com ela. Paula, eu quero agradecer muito, muito você ter aceitado o nosso convite. Essa conversa aqui, eu acho que poderia ir a tarde inteira, porque você é realmente incrível, apaixonante, sabe? A gente admira muito o seu trabalho, porque você tem uma entrega muito bacana, você transparece uma essência muito gostosa, muito bacana, e a gente fica assim com uma vontadezinha de ser um pouco que nem você, tá? Ai, meu Deus. Então, da minha parte, agradecer demais a sua disponibilidade de passar o recreio com a gente, tá? E dizer que você pode contar com a gente para o que você quiser. Gente, eu que agradeço muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, conhecer vocês, né? E agora eu vou acompanhar também o trabalho de vocês. Eu não estava acompanhando até então, mas vou acompanhar o trabalho de vocês. Vou ouvir os episódios que eu não tive a oportunidade de ouvir. Eu vi que tem bastante gente bacana que já passou por aqui. Dizer que eu fico imensamente feliz por esse carinho. Eu sinto mesmo um reconhecimento que foi algo que eu sempre almejei na minha vida, e quero dizer que vocês podem ser, não eu, mas a melhor versão de vocês mesmo, assim, um pouquinho de mim não, muito de vocês, porque vocês também são exemplos que estão aqui, se dedicando para um podcast, para tornar a fonoaudiologia uma profissão mais conhecida e reconhecida, e isso tem um valor imenso, e o trabalho que vocês estão realizando é lindo, e é tão maravilhoso, ou mais do que o meu. Meu Deus, então, gente. sintam-se importantes também, tá? Muito importantes, e que estão Nossa, fazendo a diferença gente. na fonoaudiologia. Nossa, Paula, a gente nem tem palavras para agradecer depois dessa. É de coração, gente. Eu acho Como eu falei, aquariana, não sou romântica, flutuando. eu tô falando de coração. Não. Dani? Acho que a Dani deu uma travadinha. A Dani, A gente é muito pé no chão, a aquariana. Deu uma travadinha. Paula, sim, obrigada por tanto. Obrigada por tanta entrega, por tanto carinho com a gente. E depois de tudo que vocês falaram, é só agradecer em nome do nosso recreio, né, em nome do nosso podcast, e dizer que o que você precisar e que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. E que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e obrigado por dispor desse tempo, que a gente sabe que a tua agenda é lotada e é difícil de tu conseguir sair um pouquinho para dar atenção. E você, com todo amor e carinho, dispôs desse tempo para a gente. Obrigadão, viu? Gente, Deus abençoe vocês também. Contem comigo também do que vocês precisarem. Estamos juntos, tá bom? Foi um prazer enorme. Eu nem vi o tempo passar. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Tá joia, gente. E hoje no recreio estivemos com Paula Moura, aquela que está no Olimpo da linguagem da fluência, e a gente está aqui derretendo, apaixonado, ainda mais apaixonado por essa figura. E você que nos escute, não deixe de acompanhar o nosso podcast no Instagram, no Spotify, no YouTube. Tem muita coisa boa para você. E a programação 2024, ela tá incrível, gente. Tá carregada, tem muita coisa boa para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço!